Oi pessoal, gravando mais um vídeo aqui pra vocês. Esse vídeo ele tem um toquezinho todo especial pra mim, porque ele fala muito de um momento que eu vivo, ele fala de um momento de algumas coisas que a gente vem observando aqui na cidade, e eu achei muito propício falar sobre ele, né? E começo perguntando pra vocês, você já teve alguma convocação divina? Você já se sentiu convidado por Deus pra fazer alguma coisa e você não teve coragem de ir? Então, quem sabe essa história de Gideão toque no teu coração e você escute esse chamado que Deus tem sobre a sua vida. Então, que a gente seja obediente a esse chamado. Vamos entender um pouquinho sobre o que Gideão passou nessa época, né? Gideão, ele era da tribo de Manassés, era um homem, era um dos menores homens, né, da família, era um dos menores, era ele. Ele tinha por volta de 30 anos, mais ou menos isso. E nessa época, o povo de Israel, eles já estavam fazendo idolatria a outros deuses. Eles não tinham mais Deus como centro da vida deles. Eles tinham outros deuses, idolatravam, faziam oferendas, aquela coisa toda de idolatria que tinha lá antigamente. Então, até altares tinha, né, para esses deuses. Então, o anjo do Senhor aparece a Gideão e diz: Gideão, você vai ser um soldado do exército de Deus que vai libertar esse povo. Constantemente os israelitas eles eram saqueados mesmo pelos midianitas. Então o anjo do Senhor aparece e diz: Gideão, vai ser você, um dos guerreiros. Ele diz: mas eu, um dos menores da minha tribo, menores da minha família, como que eu posso ser, né? Como é que eu posso ser um guerreiro do exército e eu liderar esse exército? Eu preciso que Deus me dê uma prova para isso. Então, Gideão, ele começa a pedir provas ao Senhor, e o Senhor começa a colocar provas, milagres, ele começa a fazer pequenos milagres para Gideão acreditar. E uma das primeiras coisas que Deus pede a Gideão para fazer é que ele derrube os altares desses deuses pagãos. Então ele vai lá à noite, porque ele tinha medo do que iam pensar dele, ele tinha medo do que o povo ia fazer com ele. Então ele foi lá e derrubou esses altares à noite. Então aí já nos deixa um questionário. Você não está fazendo as coisas por conta do que as outras pessoas estão pensando de você. Você não está fazendo as coisas porque tem medo da retaliação que você possa vir sofrer. Falo para você, não tenha medo, porque se é uma convocação divina, não existe nada maior aqui nesta terra do que a presença do nosso Deus, o Espírito Santo. Então, se Deus colocou no seu coração, você vai. Não fica com medo de repreensão, nem de opinião alheia. A opinião alheia não importa para quando a convocação ela é divina. Então Gideão fez à noite por conta do medo que ele tinha, da repreensão que ele ia sofrer. Então ele foi lá e derrubou esses altares, né? Quando Gideão derrubou esses altares, no outro dia de manhã que viram que e construiu um altar para Deus. E quando ele viu que esses altares tinham sido derrubados, o povo viu, disse: foi Gideão. Alguns diz que viram e testemunharam contra ele. E o pai dele, que o pai dele também tinha adoração a Baal, né? Na época era um dos deuses, ele vai e diz assim: então que Baal castigue ele agora imediatamente. Só que Baal era um deus que não fazia sentido. Então Gideão não foi castigado, porque as pessoas viram que Baal não tinha poder sobre ele. Então não foi castigado. Então essa foi a primeira prova que Deus pediu para que Gideão fizesse. Então, resumindo mais ainda essa história, Gideão vai lá e reúne 32 mil homens. Ele monta um exército com 32 mil homens. Mas Deus, quando olha aquele exército inteiro, diz assim: Gideão, é muito, não precisa de tanto homem, para que vocês não entrem em vaidade, não se vangloreiem, achando que foi pela força do braço de vocês, porque não vai ser, Gideão, vai ser pela minha força. Não precisa de tantos homens. Então fale aos seus homens que os medrosos e covardes podem ir embora. Então, nesse momento, Gideão fala: todos os covardes e os medrosos batam em retirada daqui. Então, os medrosos foram embora, ficaram 10 mil homens, de 32 ficaram 10 mil. Imagina o tanto de gente medrosa e sem coragem de nada, né? Pessoas medrosas. Então, não tenham medo para o chamado de Deus. O chamado de Deus, ele queima no seu coração. Então, se você tiver medo, você não vai conseguir avançar. A gente vai com medo de tudo, tá? Não tem medo.
Então, desses 32 mil, 10 ficaram. E o exército dos midianitas eram de 135 mil homens nesse exército, era muito grande. Ele ficou com 10. Desses 10, Deus disse, Gideão, ainda é muito, Gideão. Por que você está com tanta gente ainda nesse exército? Vamos fazer outra seleção. Então, Deus fez mais uma seleção. E os distraídos, os soldados distraídos também foram retirados. Um dos testes que Gideão fez com eles foram retirados porque eles eram soldados distraídos. Eles não estavam preparados para a guerra. Então, mais uma vez eu pergunto, você está preparado para a guerra? Depois de uma guerra vem a paz. Então, a gente precisa guerrear para primeiro a gente ter paz. Então, desses 10 ficaram apenas 300 homens. Você imaginou ir para uma guerra com 300 homens para uma guerra de 135? Mas Gideão foi. Gideão foi lá e foi guerrear. Deus deu estratégia a Gideão. Deu estratégia. Gideão foi lá para guerrear. E à noite Gideão foi lá, olhou toda a noite enquanto eles estavam, dormindo, despreparados para a guerra. Gideão analisou todo o lugar, fez tudo que Deus pediu para ele fazer. Ele fez todas as estratégias necessárias. Então, com 300 homens, Gideão foi louvando ao Senhor, colocou os homens à frente e foi louvando. Quando ele chegou de frente ao exército, esses exércitos se apavoraram com esses 300 homens, se apavoraram, fugiram, se acovardaram. E Gideão, junto com os 300 homens, matou todos os líderes dos midianitas, assim vencendo a guerra. Mas por que Gideão venceu essa guerra? 135 homens para 300. Humanamente é impossível acreditar que tão pouca gente pode fazer tanto barulho. Mas quando a palavra de Deus está lá dentro, ela faz barulho onde Deus quiser. Não é onde você quiser, onde o homem acha que grita, onde o homem fala e acha que ele está explodindo com a voz dele. Não é. É que Deus tem que estar à frente. Se Deus está à frente, você consegue tudo. Tudo você consegue. Então Gideão, ele venceu por conta da fé dele. Ele creu em Jesus Cristo. Ele creu na palavra de Deus. Ele colocou aquela fé profunda dentro dele. E ele avançou com o exército dele, seguindo as instruções do Senhor. Então, ele era um dos menores homens. Então, Deus capacita aqueles homens que as pessoas jamais imaginam ser capacitados para ir. Mas a fé e a transformação do Espírito Santo faz com que avancemos. Sem medo, sem medo. E se sentir medo, vai com medo e tudo. Digo a você, quase todas as vezes que a gente tem que sair do nosso local de conforto para partir para um outro, a gente sente medo. Mas se Deus está dizendo, eu te convoquei, você é um convocado divino, você tem um propósito para realizar, eu estou te chamando, então a gente vai com medo de tudo. Se você ainda sente medo, coloque a fé. O que Deus disse no seu coração. Deus fala ao nosso coração. E se Deus disse ao nosso coração que a gente pode, é porque Ele está à nossa frente. Não é sobre mim. Não é sobre a minha força, não é sobre a minha inteligência, não é sobre a minha sabedoria, não é sobre minhas articulações. É sobre Deus. As pessoas têm que entender que tudo é sobre Ele. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Ele só precisa que tenha acesso ao seu coração. Se você deixar Deus ter acesso ao seu coração, grandes coisas Ele vai realizar. Então, essa mensagem de Gideão é uma mensagem de muita fé para mim. É uma mensagem que algo muito pequeno, muito pequenininho, Deus transforma em algo grande quando Ele está à frente. Então, que Deus encontre acesso no nosso coração para Ele transformar a sua vida, para Ele transformar tudo que está fora do lugar. Tenha fé. Acredite que Deus tudo pode. Não somos nós que fazemos, é Ele. Mas nós somos um canal. Então deixe você ser um canal dele. Seja um acesso para Deus. Que Deus vai realizar grandes coisas e você vai dizer, meu Deus, como que isso é tão grande? Porque aos nossos olhos somos incapazes mesmos. Mas Deus, Ele nos honra, Ele nos abençoa. Deus já nos deu todas as bênçãos. Falta você pegar a sua bênção. Então se agarre com todas as bênçãos que o Senhor tem lhe dado. Era essa mensagem de fé, ela queima no meu coração, essa mensagem durante muito tempo, ela vem queimando e esses dias agora ela nunca fez tanto sentido na minha vida. Então espero que vocês reflitam um pouquinho
E coloquem essa fé também dentro do seu coração, que Deus tudo faz e Deus tudo pode.